Pai do Senhor, meus amados, para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra aos irmãos. E hoje eu queria refletir um pouco com os irmãos. Essa semana foi uma semana tribulosa, onde eu tive uma indisposição alimentar e vim passar muito mal, fiquei muito debilitado. E queria agradecer desde já aos irmãos que oraram por mim, intercederam pela minha vida. Agradecer a cada um que tirou um momento aí, que apresentou a minha vida perante a Deus. Amém? Meus amados, é, é incrível como Deus age na vida da gente, como Deus fala com o ser humano, como Deus fala conosco. Até nos momentos de tribulação, de luta. O pastor Aziel me pediu para trazer a palavra no dia de hoje e eu vim perguntando a Deus o que trazer, o que dizer. E Deus falou comigo, por incrível que pareça, lá naquele dia que eu passei mal, Deus veio falar comigo sobre alimento espiritual. Olha que interessante. A gente às vezes alimenta, come a comida e muitas vezes ela chega no nosso organismo, não faz bem, nos traz uma indisposição alimentar, nos causa mal-estar, nos desfalece, nos faz passar mal. E aí Deus vai falar comigo também sobre alimento espiritual, o alimento que nós damos ao nosso espírito. Assim como nós alimentamos a nossa carne, o alimento que alimenta o nosso espírito. E aí eu queria começar a minha palavra hoje com uma pergunta aos irmãos. O que é mais importante para você, o alimento do corpo ou o alimento do espírito? Qual que é mais importante? Alimentar a carne, o corpo, eu, Christopher, pessoa, ou alimentar o espírito que em mim habita? Os dois são importantes, amados. Porque se nós não alimentamos o nosso corpo, nós desfalecemos, nós morremos. E assim também é o espírito. Se nós não alimentamos o espírito, ele desfalece, ele morre. Então, Jesus disse lá em João 6,63: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. O alimento, o que alimenta o nosso espírito? Né? Jesus disse: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Mas se a gente continuar lendo, lá em Mateus 4,4, diz assim, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O alimento do espírito é a palavra de Deus. O que alimenta o meu espírito é a palavra de Deus. E muitas das vezes nós deixamos de ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós deixamos de ler a palavra de Deus. E aí a gente olha para o nosso espírito e vê que o nosso espírito está desfalecendo, que o nosso espírito está morrendo. Assim como nós também, às vezes, deixamos de comer ou não comemos, nós nos sentimos mal, nos sentimos fracos, desfalecidos. Assim também é o espírito. Mas mais do que a gente comer ou alimentar o espírito, o que Deus quis me falar é o que eu tenho alimentado o meu espírito. Assim como eu comi algo, uma comida que não me fez bem, muitas das vezes também a gente come coisas, se alimenta de coisas que não vai bem ao nosso espírito. Você já parou para pensar? Se eu como um alimento, ele chega no meu estômago e me faz um mal, que faz eu ter vômitos, diarreia,
que me faz passar muito mal, desfalecer. E o que a gente tem levado ao nosso espírito? Como será que o nosso espírito reage? Como será que o nosso espírito digere o alimento que eu tenho levado a ele? Você já parou para pensar nisso? Agora há pouco, antes de gravar essa palavra, eu almocei, estou aqui no trabalho, e vi o tanto que nós somos falhos às vezes. A gente almoça e aí eu tenho o meu intervalo de almoço, eu pego meu celular, vou ver as notícias, ou vou ver o jornal, ou vou ver o esporte, ou às vezes pego meu celular no meu intervalo, vou jogar um joguinho que tem no celular para passar o quilo. E esqueço que eu acabei de alimentar a minha carne, o meu corpo, e poderia nesse momento ter pegado o meu celular, abrido a palavra de Deus e alimentado o meu espírito. Quantas vezes fazemos isso? Então eu queria deixar esse pensamento aqui para os irmãos de alimento espiritual, né? O que a gente tem alimentado o nosso espírito. Olha tanto que é tremendo o espírito. Quando Jesus entrou em Jerusalém e o povo recebeu com festa, era para Jesus ter ficado feliz. Porém, ele chorou. Você sabe por que Jesus chorou? Jesus chorou porque ele sabia que o povo buscava apenas para aquele momento. Aquele povo não sabia o que Jesus podia lhe dar. E muitas vezes, muitas pessoas buscam Jesus apenas para um momento, sem saber o quanto ele pode nos dar, o que ele representa de verdade. Pois Jesus disse em Lucas 19:42, ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Olha quanto é tremendo, meus amados. Devemos buscar o alimento espiritual diariamente, pois até hoje, amados, está encoberto aos olhos de alguns que buscam apenas para esta vida. Se soubéssemos o quanto importante é, nós o buscaríamos não para essa, mas para a vida eterna. Se soubéssemos, o amaria mais do que um filho, mais do que uma esposa, mais do que tudo, amaríamos mais do que a nós mesmos. Ama o teu espírito, alimenta o teu espírito. Não deixe o teu espírito padecer. Muitas das vezes eu falo assim, não vou na igreja, né, devido à pandemia, tá perigoso, né, vou ficar em casa, vou ler a palavra. Mas os sábios dizem que aprende mais aquele que escuta do que aquele que fala. Então, quando eu vou à casa do Senhor e escuto, eu alimento muito mais o meu espírito. O meu espírito recebe muito mais. Domingo passado, o pastor Stênio, se não me falha, eu tiver errado o nome, me perdoa. Ele levou uma palavra sobre Sansão. Quão Sansão, né, brincou com aquilo que Deus tinha te dado. E muitas vezes somos nós, quando temos brincado com o nosso espírito, deixando ele sem alimento. Que essa noite, meu amado, você possa alimentar o teu espírito.
Essa é a minha palavra, essa é a minha reflexão. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Fique com Deus e a paz do Senhor.